Gabarito da prova mensal do 9º ano do Colégio CPM de Bom Jardim. Questão número 1. Uma bola de tênis é lançada obliquamente de um ponto O com velocidade V0 de módulo 10 metros por segundo, formando um ângulo θ com a horizontal, tal que seno de θ é igual a 0,6 e cosseno de θ é igual a 0,8. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine as componentes horizontal e vertical da bola, o tempo em que a bola permanece no ar, o alcance e a altura alcançados pela bola. Então, o que o problema disse? Ele disse que a bola é lançada obliquamente, então ela faz esse caminho aqui de vermelho, tuf, e cai lá. Só que ele falou que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, certo? E faz um ângulo θ com a horizontal. A letra A pergunta as componentes horizontal e vertical da velocidade da bola. Então, quem ele quer? Ele quer o V0 na direção X e o V0 na direção Y. Então, por essa definição, a gente sabe que V0x é igual a V0 cosseno de θ. Então, meu V0x vai ser V0, a gente tem aqui, que o problema deu, que é 10, vezes o cosseno de θ, que é 0,8, certo? Então, eu sei que o meu V0x vai ser 8 metros por segundo, beleza? E o meu V0y vai ser V0 vezes o seno do ângulo. Então, V0y vai ser 10 vezes 0,6, certo? Então, eu sei que V0y vai ser de 6 metros por segundo, beleza? Aí, ele quer saber o tempo em que a bola permaneceu no ar, certo? Então, eu faço isso, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Aonde esse aqui é a velocidade final no ponto mais alto, Vy, e esse aqui é o meu V0y, certo? Então, vai ficar assim, 0 é igual, V0y a gente sabe que é 6, menos 10t. Por que é menos? Porque quando o corpo está subindo, a gravidade tem sinal negativo, beleza? Então, eu sei que t é igual a 6 divididos por 10, que é 0,6 segundos, certo? Só que esse 0,6 é o tempo de subida da bola. E ele pediu o tempo em que a bola permaneceu no ar. Então, o que eu sei? Que o tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total vai ser 0,6 mais 0,6. Então, o tempo total vai ser igual a 1,2 segundos. Beleza? A letra C, ela está pedindo o alcance e a altura alcançados pela bola. Bom, alcance, se você for ver, é na direção X. Então, o alcance, eu vou fazer assim, ó, S é igual a S0 mais VT. Então, S é igual a 0 mais, como essa velocidade é a do eixo X, né? Qual é a velocidade do eixo X? A gente sabe aqui que a velocidade do eixo X é 8. 8 vezes o tempo total, que é 1,2. Então, o alcance vai ser de 9,6 metros. Beleza? Agora, vamos calcular a altura, tá? Então, a altura eu vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira eu vou usar a Torricelli, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS.
Então, como a altura é na direção y, né, esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, é vy e v0 y. A gente sabe que quando a bola, o corpo, está na altura máxima, a velocidade na direção y é 0. Então, 0 é igual. V0y é 6. Então, 6 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 10, porque o corpo está subindo, vezes o ΔS. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, ΔS é igual 6 ao quadrado, 36, divididos por 20. Então, eu vou ter um ΔS de 1,8 metros, certo? A bola eu não fiz por Torricelli, não, eu fiz por sorvetão. Sem problema, ó, S é igual a S0, mais V0T, mais 1 meio de AT ao quadrado. O que a gente faz no sorvetão? A gente chama esse cara de 0 e esse cara de 0, porque a gente está fazendo o quê? Uma queda livre. Então, S é igual a 1 meio de 10, certo? Vezes o tempo, só que é o tempo de subida e não o tempo total. 0,6 ao quadrado. Então, S vai ser 5 que multiplica 0,36. Então, S é igual a 1,8 metros. Mesma coisa, beleza? Questão número 2. A questão número 2, ela fala assim. Uma bola é chutada a partir de um ponto de uma região plana e horizontal, onde o campo gravitacional é considerado uniforme, segundo a direção vertical e descendente. A trajetória descrita pela bola é uma parábola. Considere módulo de G igual a 10 metros por segundo e a resistência do ar desprezível. Considerando os valores da tabela acima, conclui-se que o ângulo alfa de lançamento da bola foi aproximadamente... Então, o que está acontecendo? Ele pegou a bola e chutou a bola, certo? A bola teve um alcance x e atingiu uma altura 0,3x. Ele quer saber qual foi esse ângulo aqui. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que para cá eu tenho o meu V0x e para cá eu sei que eu tenho o meu V0y, certo? Então, eu vou analisar isso de duas maneiras diferentes, né? Como a gente sempre faz. Só que, veja bem, para eu achar a altura máxima, eu não tenho tempo. Ele não deu tempo. Então, quando eu quero a altura, tá? A altura, e não tenho tempo, eu uso Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Só que com um porém. Quando a bola atinge a altura máxima, a velocidade na direção y é 0. Lembra disso? Então, ó, aqui é Vy, aqui é V0y, certo? Bom, velocidade máxima no y, 0. Velocidade inicial de y. Lembra pela definição quem é V0y? Eu vou escrever aqui, ó. V0y não é igual a V0 vezes o seno de θ. E o V0x não é igual a V0 cosseno de θ. Lembra? Isso é importante. Então, quanto que vale V0y? V0 seno de θ. Então, ó, V0 seno de θ, só que é ao quadrado. Mais 2 que multiplica menos g, que ele não disse, a gente não vai usar o valor de g por enquanto, vezes 0,3x, certo? Essa é a altura.
Então, reorganizando isso aqui, eu posso dizer o quê? Que o meu V0 seno de θ ao quadrado é igual a 0,6 gx, certo? Se eu quiser desenvolver mais isso aqui, eu posso chegar à conclusão seguinte, que o meu V0 ao quadrado é igual a 0,6 gx por seno quadrado de θ. Tá? Ó, esse cara ficou ao quadrado e esse ficou ao quadrado. Beleza? Agora, eu vou fazer o tempo de subida. Então, eu vou achar o tempo. Como é que eu acho o tempo? Vi, vovó, aquela tarada, certo? Só que aqui também é na direção y. Então, vai ficar assim, 0 é igual a V0y, ó, vai ser V0 seno de θ menos GT. Por que menos GT? O corpo está subindo, a gravidade é negativa. Então, daqui eu concluo que o tempo vai ser V0 seno de θ sobre G. Beleza? Então, eu já achei as duas. Agora, eu vou fazer o alcance. Ó, o alcance. Certo? Como é que a gente acha o alcance? O alcance não é na direção x, então fica assim, ó, S é igual a S0 mais V0x vezes o tempo. Então, x é igual a V0 cosseno de θ vezes t. Só que esse t aqui no alcance é o tempo total, que é o tempo de subida, mais o tempo de descida. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. X é igual o meu V0, ó, V0 cosseno de θ vezes o tempo. O tempo não foi esse cara que eu achei aqui, mas é o tempo total. Aqui é só o tempo de subida, beleza? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vai ser o quê? 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Beleza? Então, eu posso, arrumando isso aqui, fazendo isso aqui, ó. 2V0 ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ, tudo isso divididos por G. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse V0 ao quadrado e substituir pelo valor dele aqui, ó. Beleza? O V0 ao quadrado é isso aqui. Então, olha como é que isso aqui vai ficar, ó. Vou botar bem aqui em cima. Vai ficar x é igual a 2 vezes... Quem é V0? V0 é isso aqui. Vai ficar 0,6 gx divididos por seno quadrado de θ, esse é o valor do V0 ao quadrado, vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ, divididos por G. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vou arrumar isso aí. X é igual a 2 vezes 0,6, 1,2 gx vezes cosseno de θ vezes seno de θ, tudo isso divididos por G vezes seno o quadrado de θ. Aí, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar o G daqui com o G daqui. O seno daqui com esse quadrado aqui. O nosso x daqui com o nosso x daqui. O que vai sobrar para mim? Que
1, né? No lugar do x ficou 1, é igual a 1,2 vezes cosseno de θ divididos pelo seno de θ, certo? Resolvendo isso aqui, esse cara sobe e esse desce. Então, vai ficar assim, ó, seno de θ sobre cosseno de θ é igual a 1,2. Seno sobre cosseno é quem? Tangente de θ é igual a 1,2. Pela tabela, tangente de θ é 1,2. Qual é o ângulo? 50 graus. Beleza? Questão número 3. Uma bolinha lançada horizontalmente com velocidade inicial v0 de um local situado a uma altura de 20 metros do solo. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine o intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até a bolinha atingir o solo, que é o tempo de queda, e a distância d entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento, o alcance. Então, o que aconteceu nesse problema? A gente sabe que a bolinha estava para cá, certo? Ela ia direto, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. E ela caiu de uma altura de 20 metros, certo? Então, a letra A, que é o tempo de queda, certo? Como é que a gente acha o tempo de queda? Como aqui eu só tenho a altura, eu não tenho a velocidade que ele atingiu o solo, eu uso quem? S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. É o sorvetão. Sendo que no sorvetão, esse S0 é 0 e o V0 é 0. Por que, bola? Porque na queda livre, a velocidade inicial do corpo é 0. Então, vai ficar S é igual a 1 meio, que multiplica 10 vezes t ao quadrado. Ah, quanto que vale o S? O S vale 20, não é? A altura não vale 20? Então, 20 é igual a 5t ao quadrado. Então, t é igual a raiz quadrada de 20 divididos por 5. Isso é a mesma coisa que raiz de 4, que vai me dar 2 segundos. Então, eu sei que o tempo de queda da bolinha é de 2 segundos. Agora, a distância D entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical que foi lançada, ou seja, o alcance. O alcance é esse cara aqui, certo? Então, S é igual a S0 mais VT. Então, o alcance vai ser 0 mais a velocidade que ela anda na direção horizontal, que é 8 vezes o tempo, que é 2 segundos. Então, o S vai ser 16 metros, certo? Tranquilo, né? Questão número 4. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante igual a 50 metros por segundo e a 720 metros de altura do solo, plano e horizontal. Num determinado instante, o avião solta o fardo de alimento e atinge o solo num determinado local. Determine a distância entre o ponto onde o fardo atinge o solo e a reta vertical que contém o ponto onde o avião soltou o fardo e o tempo de queda do fardo. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que o problema falou? Que a altura que o avião estava era de 720 metros e que ele soltou um fardo a uma velocidade de 50 metros por segundo, certo? Então, o que aconteceu? O fardo caiu aqui, né? Pelo problema aí, ele quer saber o tempo de queda e o alcance, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai achar o tempo. Como a gente acha o tempo? S é igual a S0
0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Sendo que esse é 0 e esse é 0. Então, eu sei que 720 é igual a 1 meio que multiplica 10t ao quadrado. Então, eu sei que t ao quadrado é igual a 1440 divididos por 10. Então, eu sei que t é igual a raiz quadrada de 144, que vai me dar 12 segundos. Beleza? Agora eu vou achar o alcance. Como é que a gente faz o alcance? S é igual a S0 mais VT. Então, S é igual a 0 mais a velocidade que ele foi lançado. 50 vezes 12. Então, S é igual a 600 metros. Beleza? Questão número 5. A cadeira de uma roda gigante que realiza MCU completa 1/3 da volta em 20 segundos. Considere π igual a 3, determine o período de rotação da cadeira, a frequência em Hertz e RPM e a velocidade da cadeira, velocidade angular da cadeira. Então, o que ele falou? Vamos lá na letra A. Ele falou que ele faz 1/3 de volta em 20 segundos. Então, o que acontece? Se ele dá 1/3 de volta em 20 segundos, uma volta vai ser x, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu sei que x vai ser 20 vezes 3. X vai ser 60 segundos, beleza? Então, o que eu acabei de descobrir? Que ele tem um tempo, ou seja, um período de 60 segundos, ou 1 minuto, certo? Vamos para lá. Qual é a frequência? Frequência não é igual a 1 sobre o período? Lembra dele? Então, eu sei que a frequência vai ser 1 sobre 60 Hz. Ou a frequência vai ser 1 sobre 1 minuto, que é igual a 1 RPM. Certo? Outra, a velocidade angular da cadeira. Velocidade angular é igual a quem? 2π vezes a frequência, certo? Então, a velocidade angular vai ser 2 vezes 3, o π, o problema mandou considerar o π3, então 2 vezes 3, 6, vezes a frequência em Hertz, 1 sobre 60. Então, isso aqui vai ser 6 sobre 60, que é a mesma coisa que 1/10, que é igual a 0,1 rádio por segundo. Beleza? Questão número 6. Uma roda gigante. Questão número 6. Uma roda gira com frequência de 1.200 RPM. A frequência e o período são respectivamente. Então, o que ele falou? Ele falou que são 1.200 rotações por 1 minuto. Eu posso dizer que isso aqui, então, é 1.200 rotações por 60 segundos. Aí, Então, 120 por 6, isso aqui vai me dar 20 rotações por segundo, né? Só para lembrar, uma rotação por segundo é igual a 1 Hz, certo? Então, eu sei que isso aqui vai ser 20 Hz, certo? Só que ele quer o período. Então, pela fórmula da frequência, beleza?
eu sei que 20 é igual a 1 sobre t, logo t vai ser 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05 segundos. Beleza? Então, a melhor alternativa é a letra C, 20 Hz, 0,05 segundos. Beleza? Questão número 7. Em uma bicicleta com roda de 1 metro de diâmetro, um ciclista necessita dar uma pedalada para que a roda gire 2 voltas. Quantas pedaladas por minuto deve dar o ciclista para manter a bicicleta com velocidade constante de 6 km por hora? Bora! O que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse cara aqui para metros por segundo, porque não tem como a gente transformar isso aqui para minuto, vai dar mais trabalho. Então, o que eu sei? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou dizer o seguinte, que a velocidade é de 6π sobre 3,6 metros por segundo, certo? Se eu fizer essa conta aqui, eu sei que a velocidade vai ser dividir por 6, vai me dar π sobre 0,6 metros por segundo. Tá? Achei a velocidade. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Lembra? Então, o que eu vou fazer? A velocidade não é igual a π sobre 0,6 metros por segundo? O espaço, que eu vou chamar de S, é o que eu vou encontrar. E o tempo? Eu vou usar 1 minuto, que é 60 segundos. Então, eu sei que o espaço vai ser 60π sobre 0,6, certo? Isso aqui vai me dar quanto? 100 π metros, certo? Então, achei a distância. Agora, presta atenção no meu raciocínio. A gente não sabe que velocidade angular é a velocidade linear sobre raio? E para uma volta completa, a velocidade angular não é igual a 2π vezes a frequência? Não é? Por que você está usando isso aqui, Bola? Pelo seguinte, ele pediu a frequência, quantas pedaladas por minuto o ciclista tem que dar. Então, olha o meu raciocínio aqui. W não é igual a W? Então, eu posso dizer que V sobre R é igual a 2π vezes a frequência, certo? Então, olha a minha conta. A velocidade do cara vale quanto? π sobre 0,6 metros por segundo, não é? E quanto que vale o raio? Se o diâmetro vale 1 metro, o raio vale meio metro. E eu vou achar a frequência. Só que eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais fácil para mim, ó. V é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Peguei esse cara e subi multiplicando. Então, agora eu vou substituir os valores, tá? Olha só. A velocidade, π sobre 0,6, que é igual a 2π vezes o raio, que é meio metro, vezes a frequência, que é 100. Ó, cortei, certo? Cortei. Então, eu sei que a frequência é igual a 1 sobre 0,6 Hz. Certo?
Então, achei a frequência. Então, pensa aqui comigo. Se ele dá 1 sobre 0,6 voltas em 1 segundo, quantas voltas ele vai dar em 1 minuto? Ou seja, em 60 segundos. Então, esse multiplica com esse, não multiplica cruzado? Então, olha só, x vai ser 60 vezes 1 sobre 0,6, vai me dar 100 voltas. Certo? Agora, o problema falou que uma pedalada, a roda dava 2 voltas, certo? Agora, quantas pedaladas serão 100 voltas? Então, eu sei que x vai ser 100 divididos por 2, x é igual a 50 pedaladas. Beleza? 50 pedaladas, letra E. Legal? Questão número 8. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme de raio de 2 metros e com frequência de 2 Hz. Adote π igual a 3 e determine A, o período, B, a velocidade angular e C, a velocidade linear. Vamos lá, o problema disse que o raio é 2 metros e que a frequência é 2 Hz. Então, olha o que eu vou fazer. Frequência é igual a 1 sobre o período, certo? Então, 2 é igual a 1 sobre o período. Então, eu sei que o período é 1 sobre 2, que é igual a 0,5 segundos, beleza? A velocidade angular. Velocidade angular não é igual a 2π vezes a frequência? Então, eu sei que a velocidade angular vai ser 2 vezes. O π não vale 3? Beleza. E a frequência? A frequência vale 2. Então, 2 vezes 2, 4.